Dizem por aí que equações que têm incógnita na base e no expoente não tem solução. Mas a verdade é que não é bem assim. Dependendo da circunstância, com um pouquinho de manipulação algébrica, você consegue resolver equações que parecem impossíveis. É o caso dessa. 16 elevado ao expoente x é igual a 1 sobre raiz quadrada de x. Acompanha que bacana essa técnica para resolver. Para começo de conversa, eu vou perceber que do lado direito eu tenho 1 sobre raiz de x e essa fração pode ser reescrita naturalmente como raiz de 1 dividido por raiz de x. Você deve estar pensando, mas por que isso, Gustavo? Porque toda vez que eu tenho uma razão entre duas raízes de mesmo índice, eu posso transformar isso na raiz quadrada da razão. Em outras palavras, eu posso consolidar essas duas raízes quadradas em apenas uma. Isso me conduziria a 16 elevado ao expoente x igual a raiz quadrada, observa apenas um raizão, dessa vez de 1 sobre x. Como próxima etapa, eu vou elevar ambos os lados dessa igualdade ao quadrado, justamente para eliminar essa raiz que eu acabei de consolidar, tomando o cuidado de proteger tanto a expressão do lado esquerdo quanto a expressão do lado direito, usando parênteses. Naturalmente, a raiz do lado direito vai cancelar com o expoente 2, e do lado esquerdo eu vou passar a ter 16 elevado ao expoente x, por sua vez, tudo isso elevado ao quadrado. E aqui eu peço que você fique atento para um detalhe importante. Teoricamente, quando eu tenho parênteses separando dois expoentes, eu posso multiplicar o valor desses dois expoentes e transformar esses dois expoentes em apenas um. Nesse caso, seria legítimo, portanto, eu escrever que 16 na x elevado ao quadrado é a mesma coisa que 16 elevado ao expoente 2x. Mas nesse caso, eu vou optar por realizar algo levemente diferente. Eu vou optar por trocar de lugar esses dois expoentes. Eu vou optar por fazer o x sair e o 2 entrar. Nesse caso, eu vou reescrever 16 elevado ao expoente x elevado ao quadrado como 16 ao quadrado elevado, por sua vez, ao expoente x. E você vai entender brevemente o porquê de eu tomar essa decisão. De volta à nossa equação, eu vou, nesse momento, trocar de lugar o 2 e o x. O 2 entra, o x sai, e eu reescrevo nesse momento, portanto, a minha equação como 16 elevado ao quadrado, por sua vez, tudo isso elevado ao expoente x, é igual a 1 sobre x. Muito bem. Nesse momento, eu posso calcular o valor de 16 ao quadrado. Vocês vejam como foi interessante aproximar o expoente 2 da base 16, porque isso desbloqueia o cálculo do valor dessa potência. Agora eu posso, então, reescrever 16 ao quadrado como 256. Nesse momento, os parênteses se tornam até desnecessários. Eu posso reescrever o lado esquerdo simplesmente como 256 elevado ao expoente x, e do lado direito eu tenho 1 sobre x. Pois bem, se eu quiser agora me livrar desse expoente x, eu tenho duas alternativas. A primeira delas é tirar uma raiz do lado esquerdo, de modo que o índice dessa raiz seja igual a esse expoente. Uma raiz de índice x, portanto. Mas eu quero que você vá um pouco além disso. Eu quero que você entenda que isso é equivalente a elevar o lado esquerdo ao inverso desse expoente. Se você elevar o lado esquerdo a 1 sobre x, e evidentemente, caso você tome essa decisão, você vai precisar elevar o lado direito a 1 sobre x também. Você terá dois expoentes x e 1 sobre x separados por parênteses. E você já sabe que, nesse caso, você pode multiplicar os expoentes entre si. X que multiplica 1 sobre x, o x numerador cancela o x denominador, e nesse momento, do lado esquerdo, você vai ter exclusivamente 256.
256. Observa que nós conseguimos eliminar a incógnita do lado esquerdo. Do lado direito, por sua vez, nós temos uma expressão muito simpática, muito interessante. Nós passamos a ter 1 sobre x elevado a 1 sobre x. E é aqui que você tem que ter experiência, é aqui que você tem que mostrar que você tem a visão além do alcance. Esse 256 aqui pode ser convenientemente expresso agora na forma de uma potência. Você só não pode se precipitar e usar a base 2. 256 é igual a 2 elevado na 8ª potência, mas se você fizer isso, você vai ficar com base 2 e com expoente 8. E talvez seja interessante você olhar para o lado direito para perceber que seria ótimo se nós conseguíssemos expressar o 256 como uma potência em que a base e o expoente são iguais. E isso pode acontecer, desde que você use base 4. Pensa comigo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. E, portanto, se você reescrever 256 como 4 elevado na 4ª, você vai dar um match duplo aqui que é muito interessante para a nossa ambição de resolver essa questão. Você tem 4 elevado à 4ª potência do lado esquerdo, você tem 1 sobre x elevado ao expoente 1 sobre x do lado direito. E você tem, portanto, nesse momento, não uma, mas sim 2 razões para justificar o fato de que 1 sobre x tem que ser igual a 4. Você pode justificar isso olhando para as bases e também pode, se você quiser, justificar isso olhando para os expoentes. Tanto por um caminho quanto por outro, nesse momento você vai chegar à conclusão de que o inverso de x precisa necessariamente ser igual a 4. Você vai passar o x multiplicando o 4 dividindo ou simplesmente inverter dos dois lados para chegar junto comigo nesse momento à conclusão de que sim, dá para resolver uma equação em que o x é base e expoente ao mesmo tempo e nesse momento você conclui comigo que esse x, nesse caso, só pode valer 1/4. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, e se você gostou, por favor, não vá embora sem se inscrever no canal e deixar o seu recado nos comentários.